Agora, a maior corrente espiritual, unindo pessoas de todas as crenças religiosas, através do comunicador espiritual, missionário Joel Vion. Muito bom dia! Eu gosto de começar o programa assim, com alegria. Você já me conhece, né? Você que acompanha aqui todos os dias, dá para, no bom dia, já identificar quando é o nosso pastor, reverendo Joel Vion, ou quando sou eu, né? O Samuel Vion. É porque o meu bom dia é diferenciado, é um alegre. Porque, meu irmão, eu creio nisso, que Deus vai te dar um dia alegre, um dia de realizações, um dia de muitas bênçãos. Viu, meu amigo, você que é católico, espiritualista, protestante, evangélico, então livre pensador, que o teu dia seja de muita alegria. E olha, deixa eu conversar com você um pouquinho daquilo que estará acontecendo esta semana, esse final de semana, que é a nossa Santa Ceia, a Santa Comunhão do corpo e do sangue de Jesus. É importante destacar isso porque a ceia que nós celebramos, seguimos o exemplo de Jesus. Jesus, ele entregou para os discípulos o pão e o suco de uva. Entregou os dois, não entregou só o pão ou entregou só o suco de uva, entregou os dois. E então os discípulos comeram do pão e beberam do vinho ou do suco de uva. Por isso, a ceia que nós celebramos, nós entregamos os dois elementos e você tem a oportunidade, sim, de uma aliança completa, comendo do pão e bebendo do suco de uva. Lembrando que representa o pão, o corpo de Cristo, e o suco de uva, o sangue de Jesus, que foi derramado por nós. E meu amigo, esta é a base, é o alicerce do cristianismo, a obra da cruz. Quando Jesus pegou aquele pão, ele partiu o pão e disse: este é o meu corpo, fazei isto em memória de mim. Sabe o que eu acho tão tremendo? Porque a Bíblia, você tem que olhar para ela com os detalhes. Porque se tiver uma vírgula, Deus tem alguma coisa para falar com aquela vírgula. Em cada palavra, Deus tem algo para revelar e falar no nosso coração. E aqui, imagina comigo, ele pegando um pão, logicamente que era o pão que os judeus comem, né, nesta época, principalmente um pão chamado assim por nós, né, o pão sírio, que é um pão sem fermento. Mas vamos imaginar esse pão, né? Imagina você aí, um pão de sal mesmo, não tem problema, só para você conseguir imaginar. Jesus pega aquele pão e ele parte o pão nas suas mãos. Então, para você partir um pão, você precisa pressionar, fazer uma força ali com aquele pão. Você acaba deformando aquele pão. Você, de certa forma, amassa o pão, deforma ele, rasgando ele, partindo ele. Depois que aquele pão foi partido, amassado, ou seja, houve esta força sobre ele, que está agora já, não tão aquele pão bonito, sabe aquele pãozinho que chama a tua atenção, enche a boca d'água? Quando você vai na padaria e vê aquele pãozinho de sal gostoso, enche a boca d'água, quentinho, né? Ei, coisa boa, né? 7 horas da manhã falando de pãozinho quentinho, hein? Dá aquela fome, dá até uma vontade de tomar um café de novo, hein, gente? Mas olha só, não é este pão, agora não é mais esse pão bonito, atrativo, que enche os olhos. Não, é um pão que foi rasgado, que foi amassado. Um pão que teve esta pressão externa sobre ele a ponto de rasgar. Já não é tão bonito. Exatamente neste momento. Ele não fala antes, quando ele está aquele pão bonito e diz: este é o meu corpo. Não, ele fala depois que partiu o pão. Ele diz: este é o meu corpo.
De certa forma, sabe o que ele estava falando? Ele estava dizendo, olha, o meu corpo irá acontecer exatamente isso, será rasgado. Não haverá mais beleza alguma sobre este corpo. Quando eu for para a cruz do Calvário, os pregos irão rasgar as minhas mãos e os meus pés. Os espinhos irão rasgar a minha pele do meu rosto. Os açoites, o açoite romano, aquele chicote, em cada chicotada que Jesus levava, rasgava a sua carne, de tal forma que alguns estudiosos diziam que o corte era tão profundo que alguns órgãos ficavam até expostos, o sangue jorrando. Depois de ter sido esmurrado, seu rosto, seu olho inchado, todo deformado. Então, esta visão que Jesus estava mostrando, olha esse pão, deixou de ser aquele pão tão bonito e agora é um pão rasgado, que foi mutilado, que recebeu toda essa pressão. Isto é o meu corpo e eu faço isto por amor por vocês. Ah, meu irmão, que mensagem linda da Santa Ceia. E você não pode ficar sem receber esta mensagem completa do corpo e do sangue. Jesus entregou o seu corpo e o seu sangue, o pão e o suco de uva. Por isso eu quero te convidar, nesse domingo, 9h30 da manhã e também às 19 horas, receber a ceia completa, o pão e o suco de uva. A nossa igreja segue o exemplo de Jesus e você pode receber e ser grandemente abençoado. Nosso endereço, muito fácil de você chegar, na Rua Bahia, no centro da cidade. Rua Bahia, entre São Paulo e Rio de Janeiro, no meio do quarteirão. O número é 892. Ali você encontra a Catedral Nova Aliança, Catedral da Família Nova Aliança. E você é o nosso convidado. Venha, participe e seja muito abençoado. Isso no domingo, como eu disse. Mas temos cultos sexta-feira, 7h30 da noite, um culto muito especial. Sábado, Deixa Queimar, que é o trabalho de jovens, né, que começa às 7h30 da noite. E todas as quartas-feiras, 3 da tarde, 7h30 da noite, Corrente das 7 Orações, o Milagre da Fé. Eu não vejo, mas já existe. Venha em um desses horários e receba da bênção, receba das promessas de Deus na sua vida. Eu já tenho aqui comigo este copo com água e você deve também colocar aí pertinho de você esta água, porque chegou este momento tão esperado, é o momento da prece poderosa. É hora de clamar e orar a Deus em uma só voz, em um só espírito, no momento da oração, com o pastor da sua igreja. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, realizamos neste momento a oração da fé. Eu creio, ó Pai, que vidas estão sendo agora envolvidas, tocadas pelas santas e poderosas mãos do Senhor Jesus. Venha curar os enfermos, libertar os oprimidos, restaurar vidas, lares, casamentos. Que este local de trabalho seja agora também a atmosfera mudada, com a paz que vem de Deus, a alegria do Senhor e a prosperidade que só o Senhor oferece. Pai, que esta água seja agora fluída pelo Teu Espírito e transformada num santo remédio. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, Jesus. Beba desta água. Estamos já colocando aqui um ponto final neste programa, tendo a certeza que Deus falou com você. Te aguardo, hein, na nossa Catedral Nova Aliança. Um dia muito feliz, com muitas realizações. Se despede o amigo de vocês, pastor Samuel Vion.
Cadeia da Prece. De segunda a sexta-feira, neste mesmo horário.